Governo do Estado investe mais de 5 milhões de reais em reforma de colégio de Araranguá. Governo lança programa para mapear genoma de 100 mil brasileiros. Votação do segundo pedido de impeachment do governador está marcada para a próxima terça-feira. Cocal do Sul confirma para amanhã, dia D da campanha de multivacinação. Prorrogado até o dia 31 de dezembro, estado de calamidade pública em Santa Catarina. Eleições 2020. Há um mês da eleição, Tribunal Superior Eleitoral faz evento de agradecimento a empresas parceiras na elaboração de toda a logística do pleito. Pesquisa confirma: 4 a cada 10 brasileiros engordaram durante a quarentena. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. O governo do estado investiu mais de 5 milhões de reais na reforma da maior escola pública do Vale do Araranguá. O secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, esteve presente no evento que marcou a entrega da praticamente nova escola. Quando os alunos da Escola de Educação Básica Professora Maria Garcia Pesce puderem retornar às salas de aula, encontrarão uma escola repaginada, mais bonita e mais confortável. Com a presença do secretário de Estado da Educação, Natalino Gione, o governo do estado entregou à comunidade escolar em Araranguá a reforma e a ampliação da estrutura. O investimento foi de R$ 5.300.000 para melhorias no ambiente de estudo de 1.523 alunos matriculados na unidade. Para fazer a entrega de uma nova escola para a comunidade escolar, o laboratório de tecnologia foi equipado com 33 computadores, 20 notebooks, 20 tablets, 10 computadores e kit de lousa digital, que inclui televisão, projetor e aparelho de som, para auxiliar no aprendizado dos alunos. Bom, uma alegria muito grande para o nosso governo materializar essa entrega. É uma obra que era muito esperada por toda a comunidade. Nós recebemos em audiência os representantes daquilo que nós chamamos da aldeia Maria Garcia Pesce, um processo de contratação com muitos problemas. Essa obra era para ter sido finalizada no ano de 2018 e nós aceleramos o processo, resolvemos todos os percalços em termos de contrato com a empresa e é uma alegria muito grande estarmos hoje materializando esse ato. Muito esperado, é a maior escola em quantidade de alunos de toda a região da AMESC e para nós do governo do estado é uma alegria muito grande prestigiarmos esse ato e aqui representando nosso governador Carlos Moisés da Silva. É o lado das soluções, né? E nós estamos investindo muito na etapa que antecede o início da obra, porque uma boa contratação significa menos problemas na execução. Então, esse trabalho intenso que nós fazemos, Secretaria da Educação, com o apoio incondicional da Secretaria de Infraestrutura, evidencia a forma do governo Carlos Moisés da Silva de bem cuidar da educação, com entregas, com respostas rápidas para onde a educação acontece, que é na escola e é para cá que todos devemos trabalhar. Durante a reforma, a Escola Maria Garcia Pesce também recebeu centenas de móveis novos, como cadeiras, puffs, mesas para computadores, armários escolares, quadros brancos e sofás. Com a ampliação da estrutura física, a unidade agora tem 30 salas de aula, além de espaços para a secretaria, refeitório, biblioteca e sala multimídia. Na verdade, foi até mais rápido do que nós imaginávamos, porque, como bem o secretário Natalino falou, nós tivemos vários entraves, desde o início da planta, a fundação, então não foi um só, foram várias situações e no momento final, que nós já estávamos às portas de pegar as chaves da escola, de dar um ambiente adequado para os nossos alunos, nós fomos novamente surpreendidos com uma parada na obra sem data para terminar.
Isso entristeceu toda a comunidade, mas em visita ao secretário, em conversa com o próprio governador Moisés, ele foi de pronto a dizer que ele iria dar assim uma atenção especial a esse término dessa construção, e realmente ele fez. Esse momento é um momento histórico para a nossa escola, um momento de união que deu resultado. Então eu quero aqui enfatizar a importância de uma união dentro de escolas, não só de escola, mas de todos os ambientes, mas enfatizo aqui a educação. Quando existe essa união, quando existe um propósito maior, a gente chega ao final com o êxito que foi o nosso. Os 1.523 alunos da escola estão distribuídos em 55 turmas nos períodos matutino, vespertino e noturno. São 14 turmas de anos iniciais, 15 de anos finais e 6 de ensino médio. As melhorias na unidade também beneficiam o processo pedagógico dos 86 professores, 5 profissionais de apoio técnico-pedagógico, 3 assistentes de educação e mais 3 profissionais de educação que atuam na gestão da escola. Sim, foi uma vitória para a gente lutou muito para chegar aqui, não foi nada fácil. Foi mais de um ano tentando, até que a gente conseguiu. Foi com muito esforço. E hoje chegar aqui e ver que meu irmão, que as outras gerações vão poder vir aqui e usufruir de tudo que tem, que a escola está linda, está perfeita, está maravilhoso. É muito bom ter esse orgulho do que a gente fez. Os professores são muito importantes, eles sempre estão ajudando, sempre estão apoiando. Eles incentivaram a gente a fazer a manifestação, a fazer tudo para chegar aqui, sempre apoiando, sempre quando a gente precisou de alguma dúvida, eles sempre estiveram à disposição. Então foi isso que a gente está cultivando amor, com a diretora, ter o apoio. Eu achei que eu ia chegar aqui e eu ia ficar tranquila, mas quando eu cheguei aqui e eu vi a escola pronta, é uma coisa incrível, porque é um significado de luta, sabe? A gente lutou para ter isso aqui. E eu estou no 3º ano, eu não vou aproveitar muita coisa, mas eu acredito que os alunos que estão por estudar aqui, né, que vão voltar, eu acho que quando eles entrarem aqui também vão sentir assim muito orgulho de estudar no Maria Garcia Pesce. Muito orgulho mesmo, porque está tudo perfeito. Com certeza. É uma coisa que te incentiva a vir para a escola. É um incentivo tu vir, tu entrar numa biblioteca, tu ver tudo assim, tudo organizado, tu conseguir ler, tu entrar numa informática, tu ter uma informática, sabe? Então eu acho que é bem legal mesmo, é um incentivo para todos os alunos. O governo federal lançou nesta semana no Palácio do Planalto, em Brasília, o Programa Nacional de Genoma e Saúde e Precisão, que foi batizado de Genomas Brasil. O principal objetivo do programa é a criação de um banco de dados nacional com 100 mil genomas completos de brasileiros nos próximos anos. O programa chega como um marco na saúde do país. O Genomas Brasil busca criar um banco de dados formado com 100 mil genomas para identificar o DNA da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, as informações vão permitir compreender a relação entre os genes dos brasileiros e as doenças da população. Isso vai possibilitar diagnósticos mais precisos e a capacidade de prever e prevenir doenças, além de poder promover um tratamento individualizado, com base na informação genética. O programa Genomas Brasil é uma iniciativa do governo federal que irá estruturar as bases que permitirão a implementação da medicina de precisão e personalizada no SUS, por meio do fortalecimento da ciência, financiando pesquisas e a formação de uma nova geração de cientistas que serão capazes de decifrar a relação entre o código genético e as doenças na nossa população. O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos em Estratégia e Saúde, Hélio Angotti, afirmou que a iniciativa vai melhorar a qualidade de vida da população, permitindo a melhor distribuição dos recursos da saúde. Imaginem comigo algumas breves situações. Uma mãe de família, jovem, que cedo recebe a notícia de um câncer de mama. Ou uma família que no nascimento do seu filho identifica uma síndrome rara, uma doença genética, que comprometerá todo o futuro daquela criança.
Ou algum de nós que numa consulta recebe a notícia de que o seu tratamento não funcionou. Talvez você responda melhor a um outro tratamento. É disso que nós estamos falando, de perspectivas, soluções para todas essas situações. Sonhamos alto, queremos chegar alto também. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, avalia que o Brasil já está atrasado no tema e precisa correr para alcançar países mais desenvolvidos. E nós estamos efetivamente focados em buscar o mapeamento do DNA de 100 mil brasileiros em 4 anos. Isso vai nos dar capacidade de medicina de precisão. Mas para deixar claro, nós precisamos dar o remédio certo, na dose certa, para aquela pessoa que o remédio vai fazer efeito. Senão, nós não vamos estar fazendo a saúde que o brasileiro merece em 2020 e 2021. O que acontece é que 80% dos genes sequenciados no mundo são de pessoas brancas, de origem europeia ou norte-americana. Isso significa que grande parte dos novos medicamentos e dos investimentos em saúde acaba beneficiando mais esse tipo de grupo. Lembrando que a população brasileira é fruto de descendentes principalmente africanos e asiáticos. O programa será financiado com 50 milhões destinados pelo BNDES. O presidente do Banco de Fomento, Gustavo Montesano, destacou que os recursos serão captados em parceria com a iniciativa privada. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o programa, que poderá sequenciar genes de portadores, além de doenças raras, doenças infecto-contagiosas, como a Covid-19. Então, no início dos anos 70, a primeira vez eu ouvi a palavra ácido desoxirribonucleico, DNA. Quem diria, 50 anos depois, estamos aqui agora, discutindo isso com mais profundidade no Brasil. Então, um projeto muito bem-vindo. Eu parabenizo o Pazuello e toda a sua equipe. Peço a Deus que continue iluminando a todos, para que nós, sim, possamos entrar na excelência do mundo no tocante a genomas. Obrigado, parabéns a todos. A seguir, Cocal do Sul confirma para amanhã, dia D, da campanha de multivacinação. A votação do segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés está marcada para a próxima terça-feira. Acompanhe. A sessão extraordinária para a votação do segundo processo de impeachment do governador Carlos Moisés estava marcada para as 3 horas da tarde. Meia hora antes, a movimentação de políticos e jornalistas já era grande no Palácio Barriga Verde. Mas, no horário marcado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, abriu e, em seguida, suspendeu a sessão. O parlamentar anunciou que a Procuradoria-Geral da Assembleia tentava, no momento, reverter uma decisão da Justiça que determinou o adiamento da votação do projeto de decreto legislativo que autoriza dar prosseguimento ao processo. O parlamentar anunciou que a Procuradoria-Geral da Assembleia tentava, no momento, reverter uma decisão da Justiça que determinou o adiamento da votação do projeto de decreto legislativo que autoriza dar prosseguimento ao processo. No início da tarde, o desembargador Monteiro Rocha concedeu liminar a um mandado de segurança impetrado pelo governador, pedindo a suspensão dos trabalhos por causa do não cumprimento de prazos legais para a realização da sessão. A Procuradoria da Assembleia entrou com pedido de reconsideração da liminar e apresentou toda a documentação necessária
para provar que os prazos determinados por lei foram respeitados. Ainda na mesma tarde, o parecer do Tribunal de Justiça foi favorável ao parlamento, mas o presidente Júlio Garcia, considerando os compromissos de todos os envolvidos, decidiu às 5 horas da tarde pelo cancelamento da sessão extraordinária. A presidência decide encerrar a presente sessão e convocar outra ordinária para terça-feira às 14 horas, com a pauta prevista para essa sessão extraordinária de hoje. Caso os 40 deputados aprovassem a continuidade do processo, na semana que vem seria montado mais um tribunal especial de julgamento formado por desembargadores e deputados, que decidiriam se o governador cometeu ou não crime de responsabilidade, principalmente no caso da compra dos respiradores por 33 milhões de reais, pagos de forma antecipada e sem a exigência de garantias. A votação, então, fica adiada para a próxima sessão ordinária, na terça-feira. O governo municipal de Cocal do Sul confirmou para amanhã o dia D da campanha de multivacinação. Confira. Neste sábado, dia 17, é o dia D de mobilização nacional para as campanhas contra a poliomielite e multivacinação em Cocal do Sul. Crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade devem procurar os postos de vacinação para a atualização da caderneta. A campanha, que iniciou no começo de outubro, vai até o dia 30. Em Cocal do Sul, todas as 6 unidades de estratégia de saúde da família já estão com a vacina disponível para atender a população. Os pais e responsáveis que tenham crianças na idade de vacinação contra a pólio podem procurar a unidade mais próxima das 8 às 16 horas. São alvo da campanha contra a poliomielite as crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos, onde a meta em Cocal do Sul é vacinar 904 crianças. O objetivo desta campanha é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país. Para a campanha de multivacinação, não há uma meta numérica específica e os principais objetivos são oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal, aumentar as coberturas vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência das doenças imunoprevisíveis e contribuir para o controle, eliminação ou erradicação dessas doenças. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico de vacinação 2020 da criança e do adolescente. Quem tiver vacina em atraso, é necessário procurar uma estratégia de saúde da família, que as unidades estarão à disposição para atendimento. A campanha quer reduzir ainda mais o risco de transmissão de doenças que podem ser prevenidas com vacinação. Foi prorrogado até o final do ano o estado de calamidade pública em Santa Catarina. Enquanto o documento estiver em vigor, todas as medidas de proteção contra o coronavírus deverão ser respeitadas. O estado de calamidade pública declarado em Santa Catarina em decorrência da pandemia da Covid-19 em 17 de abril deste ano foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020. A decisão está prevista no Decreto 890/2020 do governo, publicado no Diário Oficial do Estado, e já está em vigor. O governador Carlos Moisés destacou o pioneirismo de Santa Catarina no enfrentamento à pandemia. O chefe do executivo catarinense disse que o estado agiu rapidamente em março e hoje está entre os que apresentaram melhores resultados no país. Pelo texto, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas de combate e enfrentamento à pandemia da Covid-19, quando necessárias, como isolamento, quarentena, exames médicos e laboratoriais, entre outros. Também será mantida a estrutura de leitos de UTI, já constituída, para atendimentos de pacientes com coronavírus e o reforço na atenção primária. Desde 14 de agosto ficou estabelecido pelo Decreto número 792 que as medidas de saúde no estado seriam implementadas conforme a classificação do grau de risco em cada região. De acordo com dados da Matriz de Avaliação de Risco Potencial para a Covid-19, 12 regiões em Santa Catarina estão classificadas em estado grave e 4 com risco alto em relação ao novo coronavírus. Eleições 2020. Há um mês do pleito eleitoral, em evento público de agradecimento a empresas doadoras de itens de segurança para a Justiça Eleitoral,
O presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, também anunciou a instalação do telão das eleições. O telão gigante em frente ao TSE, em Brasília, vai divulgar ações, notícias da Justiça Eleitoral e os resultados das eleições. Uma parceria do tribunal permitiu a locação e a montagem do equipamento. Isso foi possível com o apoio da Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que reúne mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público em todo o Brasil. Vai facilitar imensamente o trabalho da imprensa, que, como disse, é a grande parceira da democracia. E nesses tempos em que o distanciamento social físico se impõe, a opção do painel externo é a que assegura o máximo de segurança também para os profissionais de imprensa, e as associações que integram a Frentas permitiram que nós oferecêssemos essa utilidade igualmente sem nenhum custo para os cofres públicos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Corte Eleitoral conseguiu doações de milhares de materiais e equipamentos de segurança que devem ser usados no dia das eleições. Entre eles, mais de 8 milhões de máscaras cirúrgicas, 2 milhões de protetores faciais e mais de 2 milhões de frascos de álcool em gel e desinfetante. As empresas e entidades parceiras ainda se mobilizaram para o transporte dos materiais aos TREs. Este é um momento em que o Tribunal Superior Eleitoral deseja agradecer às pessoas, às entidades e às empresas que colaboraram para que nós pudéssemos preparar o cenário geral das eleições com o máximo de segurança possível. O projeto foi organizado pela secretária-geral do TSE, Aline Osório, e por representantes da FEBRABAN e da Falcone Consultores. Essa parceria entre os setores público e privado foi feita com um grande esforço de cada um dos parceiros, com muito trabalho em conjunto. Hoje celebramos a etapa final, a conclusão dessa entrega a todos os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados, considerando que DF não tem eleições esse ano. E os tribunais regionais eleitorais agora já estão fazendo a distribuição para as sessões eleitorais, organizando o processo. Não houve um só contato feito pela FEBRABAN com todas as 37 empresas / entidades em que houve qualquer hesitação no pronto apoiamento e na prontidão de se somar a essa frente de apoio às eleições. Para nós poder unir conhecimento gerencial ao impacto social que os poderes públicos podem causar, é mais do que um trabalho, é uma honra e é um privilégio como cidadão. O presidente do TSE também destacou as iniciativas para combater a desinformação nas eleições. São parcerias com redes sociais, operadoras de telefonia móvel, plataformas, site de buscas e agências de checagem de informações. A sociedade brasileira se tornou mais consciente, mais mobilizada, mais exigente, mas para exigir verdadeiramente é preciso participar. E nós estamos contando com uma ampla participação da sociedade brasileira, enfrentando notícias falsas e comparecendo para demonstrar o vigor da nossa democracia. A seguir, pesquisa confirma: 4 a cada 10 brasileiros engordaram durante a pandemia. Vamos falar de saúde. A pandemia do novo coronavírus agravou outra epidemia aqui no Brasil, a da obesidade. 23% dos brasileiros engordaram nesse período, pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita em todo o país, que contou com a participação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O aumento médio do peso foi de 3 quilos por pessoa.
mas alguns ganharam até 12 quilos. E os principais motivos citados pelos entrevistados foram ansiedade e sedentarismo. Essa foto foi tirada pela Nicole antes da pandemia e ela pesava 60 quilos. Menos de 2 meses depois, essa outra foto mostra a diferença. Agora ela está com 70 quilos, 10 quilos a mais. A vendedora afirma que a ansiedade a fez comer mais. Eu não parei de trabalhar, então a minha ansiedade foi aumentando e a vontade de comer sem parar foi inexplicável. Eu acho que foi devido mesmo à pandemia, de muitas pessoas ainda não usarem a máscara dentro das condições. Isso foi me agoniando de uma maneira que eu chegava em casa nervosa, perdia totalmente o meu sono, estava numa insônia e devido a isso comia. Uma pesquisa que contou com a participação da Sociedade Brasileira de Endocrinologia atestou que 23% dos brasileiros engordaram durante a pandemia. O levantamento foi feito por um questionário online. Foi respondido por 1.470 pessoas. E entre os entrevistados que estavam em isolamento há mais de 45 dias, o aumento de peso variou de 1,1 kg até 12 quilos. A média foi de 3 quilos por pessoa. Além disso, metade das pessoas já partia, de um peso acima do normal. E as pessoas que aumentaram a sua ingestão de carboidratos tiveram a tendência a engordar. As pessoas que aumentaram a ingesta de álcool, as que começaram a comer, talvez por essa ansiedade toda gerada, a gente vendo as notícias na televisão, a gente vendo as pessoas queridas adoecerem, morrerem. Então as pessoas começaram também a mudar o seu tipo de alimentação e alimentar-se fora de hora. O resultado agrava um problema que já era preocupante no Brasil. Antes da pandemia, quase metade dos brasileiros já estava acima do peso e 16,2% eram considerados obesos. Durante o isolamento, muitas pessoas aumentaram o consumo de pães e massas e ainda deixaram de fazer atividades físicas. E esse problema não é meramente estético, como algumas pessoas pensam, mas principalmente de saúde. Especialistas lembram que a obesidade é o principal fator de risco da Covid-19 para pacientes com menos de 60 anos. O sobrepeso dificulta a atuação do sistema de defesa do organismo. A obesidade é uma doença que nós chamamos de uma doença inflamatória. Os fatores inflamatórios já estão normalmente aumentados na pessoa obesa. Quando você vem com uma doença em cima, Covid-19, que também é uma doença em que os principais fatores que alterados no organismo são por conta de uma inflamação exacerbada, você junta duas condições inflamatórias. Por isso, no caso da obesidade, os casos têm evoluído mal, inclusive entre jovens. E da teoria para a prática, a própria médica resolveu dar o exemplo. E ao perceber que havia engordado alguns quilinhos durante a pandemia, a doutora Rosita decidiu fazer caminhadas em casa. Assim, pôde respeitar o isolamento social e cuidar da saúde. Então, quando eu vi que eu aumentei um pouquinho de peso, eu falei, deixa eu começar o exercício, começar a me alimentar melhor, para não piorar o meu risco, Comecei com 10 minutos, já estou em 20 minutos, caminhando por dentro da minha própria casa. Outros vão ter a casa muito pequenininha, não tem problema. Faça exercícios parados. Inclusive, você conseguir no YouTube professores de educação física, fisioterapeutas, que dão uma boa orientação sobre isso. Como se exercitar num espaço pequeno. Um estímulo para Nicole. Ela diz que agora vai literalmente correr atrás do prejuízo. Estou começando a fazer exercícios em casa. A minha alimentação, já estou colocando ali uma salada, diminuindo o carboidrato. A gente tem que se cuidar nessa pandemia de verdade, tanto pela nossa saúde, para não ter mais pessoas sofrendo com diabetes, entendeu? Hipertensão é uma coisa muito séria, não é brincadeira. E é difícil, sim, porque cada um sabe o que passa dentro da sua casa, os problemas, Mas a gente tem que erguer a cabeça, levar para cima e se cuidar. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, pandemia faz despencar a venda de seguros de veículos. Para o mercado de seguros, principalmente de seguros de automóveis e seguros novos, foi muito ruim, Praticamente zerou as contratações de seguros novos, os clientes
com essa nova realidade de trabalho home office, usar menos o veículo, acabou que não houveram contratações. Crianças e adolescentes se unem à ONG para ajudar animais do Pantanal. A gente tomou o espaço dos animais, né? Então a gente podia ajudar eles teve as queimadas, aí tudo a gente podia ajudar eles um pouco com as medicações que os veterinários dão para eles, aí as frutas para alimentar. Terça-feira, programa do Ministério da Cidadania irá beneficiar famílias em vulnerabilidade social em Santa Catarina. E o agronegócio de Santa Catarina, que hoje também se vê representado neste ato, ministro, ele tem cerca de 80% da sua força na pequena propriedade e na propriedade familiar. Então, essa troca em quem precisa de alimento, quem produz o alimento, de forma singela, de forma familiar, ela vem fortalecer ainda mais o nosso Estado. Presidente Bolsonaro acompanha atendimento ao público em agência Barco da Caixa Econômica Federal. E hoje, Pedro, senti a emoção também de realizar o pagamento de mais uma família do auxílio emergencial. Sabemos os efeitos dessa pandemia. Quarta-feira, governo de Santa Catarina renova a frota da Polícia Militar Catarinense. Uma das frentes que tomamos sempre no Comando Geral é olhar para dentro, cuidar do nosso efetivo, melhorar as condições de trabalho, as condições de vida do policial militar. Nós buscamos o governo numa proposição de alteração de formas de emprego de recursos financeiros do Fundo de Segurança e conseguimos fazer a economia de 18 milhões de reais. Esses 18 milhões serão transformados em, no mínimo, 184 novas viaturas. Aprovada a continuidade do segundo processo de impeachment, que pede o afastamento do governador Carlos Moisés. Nós entendemos de que há, sim, indícios para o prosseguimento desse processo, seja em relação ao hospital de campanha e também em relação aos respiradores, pagos de forma antecipada por 33 milhões de reais, sem as garantias necessárias, obrigatórias, ou melhor dizendo. Quinta-feira, Sindicato dos Bancários protesta contra demissões durante a pandemia e se mobilizam em frente à agência bancária do centro da cidade. A nível nacional, em todo o país, em uma semana, já ocorreu quase 1.000 demissões nesse banco, no Banco Bradesco. Em maio, no início da pandemia, houve um acordo entre os bancos e a Confederação de não haver demissões durante a pandemia. Deputados estaduais debatem sobre volta das atividades que ainda estão suspensas em Santa Catarina. O governador editou uma portaria, que eu chamo de porcaria, dizendo que eventos sociais, em certas situações, como naquele quadro de cores, né, no laranja pode, no amarelo pode. E os eventos pagos só no azul. Qual é a diferença na prática? Se o distanciamento e a forma como as coisas acontecem no próprio evento não são diferentes. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã no finalzinho da manhã com mais uma edição do Boletim Primavera. Para você, uma boa noite e um bom início de final de semana.